Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa sexta, né? Sexta-feira aí, todo mundo chegando a semana do fisiopélvico de referência, então se prepare, porque próxima segunda, que é dia 29, deixa eu só confirmar para não estar falando besteira. Dia 29 vai começar a semana do fisiopélvico de referência. Uma semana de conteúdo gratuito. Uma semana em que você vai aprender o caminho para atuar nas disfunções do assoalho pélvico e ter clareza de como atuar nessas disfunções. Então, tá chegando a semana do fisiopélvico de referência. E tá começando a terminar nossas lives, tá? A gente tá no finalzinho das lives, tá começando a se preparar, tá bom? Para essa semana do fisiopélvico de referência. Eu me chamo Estela Fonzá, sou fisioterapeuta pélvica e professora, e meu intuito com esse perfil, o que me move é você ter clareza de como ter segurança no tratamento das disfunções do assoalho pélvico. Então, quero formar fisioterapeutas que sabem olhar para casos clínicos, mesmo que complexos, e ter clareza do tratamento. Boa noite! Boa noite, todo mundo! Então, quero que você, como fisioterapeuta, tenha clareza de quando olhar um caso clínico, você se basear no que você, na disfunção do assoalho pélvico e não em doença. Eu quero que você tenha essa clareza e saiba raciocinar clinicamente como fisioterapeuta. Essa é a minha missão e é meu propósito aqui com vocês, tá certo? E você pode ter certeza que no final dessas lives você vai estar preparado para a semana do fisiopélvico de referência. A gente está aproveitando essas lives para deixar vocês tinindo e saber o que você vai aprender. É muito importante que você esteja lá comigo, porque a gente está construindo com muito carinho, muita dedicação para ser um evento incrível para você, mesmo sendo gratuito. Boa noite! Então, a live de hoje é o caminho para o seu próprio consultório. Quem tem o sonho de ter o seu próprio espaço? Coloca aqui nos comentários se você tem esse sonho de um dia abrir o seu próprio cantinho, ou se não, você tem pavor a isso, não quer ter um negócio nunca na sua vida. Me diz aqui que eu quero saber de você. Lembrando que essa live de preparação... Boa noite, Gabriele. Tá sempre aqui, Gabriele, firme e forte. Então, lembrando que essas lives de preparação, quando você tiver algum insight, algo que eu falei que for diferente do que você já ouviu antes, ou que te deu alguma ideia, coloca o emoji da plantinha, porque aí eu vou saber que esse conteúdo foi interessante para você. Talvez fazer você se aprofundar mais nesse conteúdo, a gente produzir outra live com esse tema especificamente. Então, coloca aqui quando você tem uma ideia, algo que eu falei que te fez pensar, tá bom? Então, o tema de hoje é o caminho para o próprio consultório. Eu quero falar para você o que você precisa fazer para você abrir o seu próprio espaço, tá bom? E muitos fisioterapeutas querem abrir o seu consultório de uma vez só, tem essa ânsia pelo seu espaço. Muito fisioterapeuta recém-formado que tem um dinheirinho aí, a família disse, eu lhe dou o dinheiro para abrir o seu próprio espaço, diga o que você precisa que você abre, e imagina, né, você ter o dinheiro para abrir o próprio espaço. Acha que, pronto, se eu tenho dinheiro para abrir o espaço, eu tenho tudo. Mas deixa eu te dizer que o dinheiro é o mínimo que você precisa, é o menos importante. O dinheiro você arranja, você pode tirar um empréstimo, você pode se virar para arranjar o dinheiro, mas não é de dinheiro que você precisa. Se você quer abrir um espaço em fisioterapia pélvica. Então, eu quero que você construa esse sonho. Eu sou um tipo profissional que eu quero botar todo mundo para cima. Por mim, todo mundo cobra acima do referencial nacional, todo mundo abre seu espaço. E tá todo mundo ganhando bem financeiramente, sendo valorizado profissionalmente, tá? E eu quero isso para você também. Então, o que você precisa ter clareza para abrir o seu próprio espaço, tá certo? Primeiro, é isso que eu falei, você tem que ter clareza que dinheiro não é tudo. Se você acha que dinheiro é o que você precisa para abrir o seu próprio espaço, você está bem enganado.
Porque, como eu falei antes, dinheiro você arranja, tá? Mas você precisa seguir um passo a passo para abrir o seu próprio espaço. E o próprio espaço é o objetivo final, não é o começo. Muitos fisioterapeutas têm frustração com o empreender, porque acha que é muito difícil, porque acha que é muito desafiador, acha que só dá prejuízo, mas empreender é algo incrível, é maravilhoso, se você seguir fases, se você tem clareza de que você precisa seguir um passo a passo, tá bom? E é isso que eu quero falar com você hoje. Não coloque os pés entre as mãos em querer abrir um próprio espaço se você não tem a base. Ah, Estela, a base é ter um biofeedback. Não, biofeedback, porque quem tem dinheiro compra. Não é dinheiro que eu tô falando. Na verdade, em tudo, no contexto de fisioterapia pélvica, dinheiro é o mínimo que você precisa. Assim, é o menos importante. Se você quer ser um fisioterapeuta que entrega resultado para os seus pacientes, não é sobre o dinheiro, é sobre você dominar raciocínio e saber atuar nas disfunções. Se você for um fisioterapeuta que quer se tornar referência, não é sobre ter dinheiro, é sobre você ter estratégia no seu posicionamento. Se você quer abrir o seu próprio espaço, não é só sobre dinheiro. Se você quer ter uma agenda dos sonhos, construir uma agenda que você atenda, trabalhe na quantidade de vezes na semana que você sonhar, com a quantidade de horas X que você quer, não é sobre ter dinheiro. Na verdade, o dinheiro é o fim e não o começo, tá? A gente trabalha e constrói o dinheiro, mas não é dinheiro que você precisa. E eu vou te falar sobre isso. Você precisa... O que é que você precisa para ter um consultório lucrativo, um consultório com fila de espera de paciente, um consultório em que você atenda os seus pacientes no tempo que você quer, na velocidade que você quer, com os recursos que você quer num determinado momento, quando você puder fazer isso. O que é que você precisa, como fisioterapeuta pélvico, saber para abrir esse consultório dos sonhos, abrir essa e realizar o seu sonho na fisioterapia pélvica, independente qual seja? Primeiro, você precisa estruturar o processo com o seu paciente, né? Que eu chamo muito de processo de fidelização. O processo de fidelização é algo que normalmente os fisioterapeutas não dão atenção, tá? Eles fazem de qualquer jeito. E o que é o PF, o processo de fidelização? É você receber um paciente, saber comunicar com ele, mostrar o valor que tem a fisioterapia e, com base nisso, fechar uma avaliação. Com o fechamento da avaliação, você vender na avaliação e realizar um processo de tratamento. Então, você precisa ter um roteiro estruturado. Claro que o tratamento ele é personalizado, de acordo com a necessidade do paciente, mas de forma bruta, a estrutura de primeiro contato até o fechamento de tratamento, até como você atende ele, o padrão de qualidade que você entrega no seu atendimento precisa ser estruturado. Então, antes de você pegar o seu primeiro paciente, você vai ter que ter estruturado um script de fechamento de avaliação. Você vai ter que ter estruturado um script de avaliação que vende, que é a avaliação que cava a cova. Você precisa ter estruturado um processo de tratamento. Como você recepciona esse paciente? Até porque todos esses detalhes vão enriquecer demais o seu serviço. Você talvez ache, isso é besteira, mas é nos detalhes que a gente fideliza esse paciente. Então, esse processo de fidelização, que é o processo PF, ele é muito importante porque você vai estruturar esse paciente, você vai estruturar o seu atendimento e ele vai olhar para o seu atendimento e ele vai ter a tendência a continuar o tratamento até o final, tá? E ele se fideliza mais facilmente ao seu tratamento. Diferente de um fisioterapeuta que não sabe realizar o primeiro contato, não sabe conversar com o paciente, não sabe fechar uma avaliação, não sabe o que falar com o paciente quando ele entra em contato. Acaba que, quando o paciente entra em contato, o fisioterapeuta fica desesperado porque ele está precisando de dinheiro e ele quer pegar aquela avaliação e ele começa a transparecer esse desespero, como eu já vi vários fisioterapeutas fazendo.
fica num desespero sem tamanho, enchendo o paciente de mensagem, e o paciente sente o desespero e quer desistir. Já percebe que a pessoa é inexperiente e não tem segurança. A segurança, ela não deve vir só para você eleger o tratamento do seu paciente. A segurança precisa ocorrer desde o primeiro momento do primeiro contato, certo? Então, essa primeira fase é de estruturação da sua entrega de serviço. Como você fala, qual é o momento quais são os dados que você precisa do paciente. Então, isso tudo precisa estar bem estruturado. Em um segundo momento, né, você não vai, né, o segundo item que eu quero falar com vocês é sobre o espaço, como você vai atender, tá? E isso é um item muito importante. Muitos fisioterapeutas ficam perdidos em como crescer profissionalmente na fisioterapia e colocam os pés entre as mãos. Ai, meu Deus. Só um. Não é doença, não. Um espirro não é doença. 2 é. Ai, ai. Ninguém fala saúde aqui, não. Quando a pessoa espirra, as outras pessoas fazem saúde. Sabia disso? Então, vamos lá. O segundo item é que muitos fisioterapeutas não têm essa clareza que para você crescer profissionalmente, você pode começar com pouco, com um espaço que não é seu, tá? Você pode começar de 2 formas na fisioterapia, sem ter um local para atender. Você pode começar com domiciliar, é um primeiro passo, ou você pode começar por porcentagem, tá? Essas são as 2 opções para você iniciar. No domiciliar, você tem praticamente um lucro maior, assim, tem um lucro maior, não é um lucro bruto todo seu, mas tem um lucro maior do que na porcentagem, porque na porcentagem, normalmente, a divisão fica 60% com quem está entregando os recursos e 40% com a outra parte. Por exemplo, se você está levando os seus recursos todos para o atendimento com uma parceria, né, com a clínica de alguém, de um amigo, quem está levando os recursos fica com 60%. Então, se você está levando todos os seus recursos, eles têm apenas a maca, aí a gente fica com 60% e eles que têm apenas o espaço fica com 40%. Então, você está perdendo 40% da sua sessão. Isso é um pedaço bem grande, né, de perda, porém, você não tem estrutura. Quem está dando a estrutura, quem está pagando aluguel, quem está pagando aluguel é essa segunda pessoa. E o bom disso é que se o paciente faltar, você não vai ter prejuízo. Se você não atender nenhum paciente o mês inteiro, você não vai ter ganhos, mas você não tem perdas. E é uma forma muito segura de você iniciar. Porque se seu paciente não ir, você também não ganha dinheiro, mas também você não está no prejuízo. Então, é uma forma muito segura de você começar a atuar na fisiopélvica. E, ao longo do seu crescimento e de mais e mais pacientes, você vai começar a perceber que aquele local de porcentagem vai começar a ser... não vai começar a ser mais vantajoso para você. Normalmente, isso acontece quando você atende 3 a 4 pacientes, tá? Imagine, são 3 a 4 pacientes, não é muita coisa. Eu estava conversando com a semeadora um dia desses, né, com uma aluna do Semeando na Pélvica, e ela saiu do CLT, em que ela atendia 30 horas semanais, que é, né, a carteira assinada para o fisioterapeuta, e ela está atendendo agora, no momento, 3 pacientes, uma vez na semana cada, 3 horas, captados por ela. Então, ela está no início, no processo. Mas ela saiu de trabalhar 30 horas semanais para trabalhar 3 horas na semana. Significa que ela está trabalhando quantas horas mensais? 12 horas mensais. E ela está ganhando mais do que ela ganhava no CLT. Então, ela tem muito mais tempo para ela se dedicar em estudar, em captação de paciente, em estruturar o seu negócio. Mas essa é outra história. Mas eu quero só deixar claro para vocês que às vezes a gente acha que
como fisioterapeuta, a gente precisa trabalhar muito. Mas não, como fisioterapeuta, a gente tem que trabalhar inteligente. A gente tem que saber dar os passos corretamente para a gente não ter prejuízo, a gente sempre ter lucro. E com o passar dos anos, talvez nem anos, alguns meses, você vai começar a dar os próximos passos na carreira, triplicando seu faturamento. Então, os passos iniciais são você ficar domicílio e ficar porcentagem. No momento que você bota na ponta do lápis e vê que não vale a pena, né? Você está pagando muito pelo espaço, por exemplo. Quando eu trabalhava por porcentagem, eu tinha para mim 70%, porque os pacientes eram meus e os recursos eram meus também. Então, eu negociei com a clínica e fiquei para mim 70%. Com o passar, né, decorrer do tempo, eu comecei a ver que eu estava pagando para a clínica R$4.000, R$6.000 por mês. Não valia a pena eu pagar R$4.000 a R$6.000 por mês por uma sala que tinha apenas maca, enquanto todos os recursos são meus. E eu tenho uma maca também. Então, era só eu ir para um local e botar uma maca. Que isso, eu ia triplicar meu faturamento. Aqueles 40% que eu estava perdendo, iria todo para mim. Ao invés de eu pagar R$6.000, R$4.000 para um dono de clínica que não estava captando pacientes por mim, não estava fazendo meu negócio crescer, né? Ele, pelo contrário, estava... Assim, tinha alguns... A gente sempre tem, né? Essas clínicas FDP, elas sempre têm alguma coisa para botar você para baixo. Ou querem que você distribua panfleto, ou querem que você fique tirando lixo, mesmo você pagando de R$4.000 a R$5.000 para estar lá. Eles querem que você, enfim, coloque aqui o que você já passou em clínica, porque normalmente é assim que funciona essas clínicas que desvalorizam o profissional. Estela, são todas as clínicas que desvalorizam? Não, mas a maioria sim. Então, não estava valendo mais a pena eu pagar R$6.000 para manter uma estrutura deles, que era apenas paredes, uma mesa e uma maca, que não era nem uma maca legal, que não era legal de trabalhar naquela maca, era articulada, péssima para mim. Então, no momento oportuno, eu botando na ponta do lápis todo mês, observando o meu faturamento, eu vi que não estava valendo a pena. Eu precisava dar o próximo passo, que o próximo passo é o aluguel de turno. Eu estou com minha agenda repleta, né? Sempre com entrada de paciente em captação. E não estava mais valendo a pena ficar naquela porcentagem. Então, no momento que eu vi isso, no momento que eu vi que eu até demorei demais, acredito eu, aí eu fui para aluguel de turno. Estou em aluguel de turno ainda, porque eu, no momento, estou sem cabeça para abrir o meu próprio espaço. Está nos planos, mas não tenho pressa. E é exatamente isso, é você ir ganhando dinheiro ao longo do processo. E não você pegar todo o dinheiro que você tem, investir em abrir um espaço para, muito provavelmente, você ter prejuízo. Eu prefiro que você construa o seu negócio gradativamente, sem estresse, aprendendo ao longo do caminho, aprendendo a fazer uma nota fiscal, aprendendo sobre as questões do empreender, do que você, como recém-formada, como recém-pós-graduada, pegar todo o dinheiro que você tem, o que você não tem, investir em um espaço para ele ficar fechado. E você ter dor de cabeça, tendo que pagar aluguel, tendo que pagar luz, tendo que pagar as parcelas do biofeedback eletromiográfico que você comprou sem a mínima necessidade. Eu gosto muito da ideia de você começar de pequeno, você crescer gradativamente. E esse ponto 2 que eu tô falando agora é o ponto de você entender, ter pé no chão, que você pode crescer gradativamente. Você pode começar sim por porcentagem. No momento que você vê que por R$1.000 eu consigo alugar o turno, atender meus pacientes e ter qualidade de vida, porque aluguel de turno também é excelente. Você não paga aluguel, você não paga luz, você paga o turno de pacientes que você já tem estratégias de captação.
Então, quando você está conseguindo captar seus pacientes, tem um fluxo contínuo de atendimento de pacientes, aí você vai para o próximo passo, que é o aluguel de turno. Atende os pacientes e quando você percebe que você está precisando de 4 turnos, está indo para o 5º turno, aí você coloque na ponta do lápis se vale a pena você abrir o seu espaço. Então, eu quero deixar claro para vocês que o caminho para você abrir o seu próprio espaço não é você ter o dinheiro e abrir, mas é você ter uma estrutura sólida de um negócio. E para você ter uma estrutura sólida de um negócio, você precisa, o passo 1, ter o PF, o processo de fidelização. Você saber fidelizar o seu paciente. O paciente que chegar na sua mão, ele tem que olhar para você e dizer assim, esse profissional é incrível. Realmente, eu nunca fui tão bem atendida na fisioterapia assim, independente se é pélvico ou não. E ele saber que ali é um atendimento de excelência e em você ele vai ver resultados. Então, o processo de fidelização, o PF. No segundo passo, você entender como crescer gradativamente. O rim aqui na minha cidade, os pacientes não querem pagar o valor justo. Íbia, eu acho que é assim que fala o seu nome. Eu escuto isso todos os dias. Ah, porque na minha cidade. Eu sou de Recife e eu tô atendendo um paciente de Surubim. Eu vou colocar aqui no Google a distância de Recife para Surubim. Recife, que eu não sei, para Surubim. Vamos lá ver quantos... 2h30. São 2h30. Ele paga particular. Você tem noção que seu paciente, na sua cidade de interior, vai economizar 2h30 de viagem para vir para a capital? Ele vai gastar 2h30, vai vir para a capital para pagar particular, voltar e depois voltar de novo. Ou ele vem para a capital fazer o tratamento, fica aqui, outro dia dorme, depois faz outra sessão e viaja. Aí na outra semana, segunda chega, faz uma sessão, dorme na terça à noite ou quarta de manhã, faz uma sessão, viaja, volta. Paga particular, paga hospedagem, paga transporte, o transtorno de você viajar 2h30. Eu entendo que às vezes você acha que a pessoa não quer pagar pelo teu tratamento, mas na verdade você não conseguiu gerar valor suficiente para essa pessoa entender o quanto seu atendimento, me desculpe a palavra, é foda. Mas ele anda 2h30 para vir para Recife. Você entendeu a diferença? Eu quero falar isso só para você ter clareza de que às vezes não é o preço. Porque quando você às vezes não quer pagar por aquilo, achou assim, eu não gostei muito desse, eu acho que eu não vou fazer não. Às vezes, para ficar mais fácil para você despistar a pessoa, é falar de preço. Não, tô achando, você não diz a real. Você vai dizer, tá caro. Porque às vezes a noção dele de valor realmente foi ruim. Ele pensou assim, nossa, não vale a pena fazer, tá caro. Mas tá caro por quê? Porque você cobrou caro ou porque você não conseguiu mostrar o valor do seu tratamento. Vou ler aqui. Sim, aí vai uma fisio e cobra metade, tipo 120, cobra 60 pila. Eu tenho um que mora em outra cidade, que é particular, e ele não reclama. Exatamente. Quando você estrutura um negócio em que o paciente olha em você a solução do problema dele, vocês não têm noção quanto a fisioterapia é transformadora. A gente é fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta tem muita dificuldade de entender o quanto a gente transforma a vida. Eu tenho esse paciente que dirige 1h30 para vir para cá, você tem noção que ele acorda 10 vezes para urinar à noite? Que ele tá sofrendo, ele diz assim, eu não aguento mais passar por isso. Doutora, me diga o que eu preciso fazer. É para pagar o tratamento, eu pago. Posso vir mais vezes? Eu tô vindo apenas 2 vezes na semana. Posso vir 3? Pode. Veja, ele tá implorando pelo tratamento.
porque aquilo machuca demais a qualidade de vida dele. Ele não aguenta mais. E quando ele vê a luz do fim do túnel, que é a fisioterapia, ele vai querer. E eu não tô dizendo para você enfiar a faca no paciente e cobrar um valor abusivo, não. Tô falando para você cobrar um valor justo. Mas para você conseguir mostrar esse valor que a fisioterapia tem. E que você não tá aí para brincadeira. Por isso que o PF é tão importante. Esse processo de fidelização e você saber convencer o paciente de fechar um tratamento com você, de fechar uma avaliação, ele olha em você e já vê a autoridade na mensagem que você manda de olá, boa tarde. Então, isso precisa ser scriptado e estruturado, tá? Que é o primeiro item que eu abordei aqui com vocês. Esse segundo é você crescer gradativamente. É você começar com tratamento, com um atendimento em domicílio. Você que está começando agora com os seus pacientes, começar em atuar por porcentagem. Quando você vê que tem condições, você está com 3 pacientes por turno, 4, você aluga o turno. Você vai triplicar o seu faturamento. Antes você ganhava 4.000, você vai ganhar 10. Em apenas de uma semana para outra, mudando a estratégia, mandando os pacientes para outro endereço. E normalmente nessa fase você já conseguiu construir seus recursos, você já comprou seu eletroestimuladorzinho, você já tem dinheiro para investir numa maca. Se o espaço não é tão bonitinho assim, você já consegue comprar um quadro. Você já consegue tornar o seu atendimento com excelência maior. Eu não estou falando de decoração, não. Estou falando de entrega mesmo. Você consegue se portar como uma pessoa mais segura, porque, né, a gente sabe, quando a gente não tem dinheiro, o desespero bate, as pessoas sentem, né? Então você consegue se portar com uma pessoa mais segurança, porque as contas estão pagas em casa, tá tudo organizado. E você tá faturando mais de 10 mil por mês. O próximo passo, se você quiser, é abrir o seu próprio espaço. Se você quiser, Estela, eu quero chamar a arquiteta para abrir meu próprio espaço, todo organizado, estruturado, rosa, com biofeedback XYZ, com eletroestimulador XYZ. Precisa disso? Não. Você não teve já um caminho a percorrer? Você já não passou 6 meses, 3 meses estruturando esse caminho da porcentagem para o aluguel de turno? Você já tem uma base de atendimento, uma base de recursos. Às vezes você precisa comprar um mínimo de coisas para montar esse espaço. Então esse é o caminho para você crescer, respeitando fase a fase, né? Com os pés no chão, sentindo até o teu corpo mesmo, que a gente sabe que o nosso corpo fala, né? Ele diz o momento que você não aguenta mais aquele local, né? Eu já senti isso várias vezes, de eu estar atendendo numa clínica que eu sinto assim, não dá aqui mais pra mim, eu não aguento, já tô tendo crise de ansiedade, já tô agoniada nesse lugar. Porque o nosso corpo fala também. Eu brinco aqui que o vaso fica apertado, a planta já cresceu. Quando você cresce, o vaso vai apertar. E tem uma hora que você tem que mudar de vaso. Então você muda de vaso. Depois, em outro momento, você muda de vaso. Até chegar num vaso enorme. Um vaso que é seu, você comprou aquele vaso. Então, esse é o segundo ponto. Você entender sobre essas fases de crescimento. Não colocar os pés entre as mãos. Certo? A terceira fase, que eu acho que você já deve ter percebido, que na verdade não é a terceira fase, é o terceiro item, que é a captação. Você precisa captar seus pacientes. Até porque se você não está captando seu paciente, se seu paciente está sendo captado pelo gestor da clínica que você está, se seu paciente está sendo captado de qualquer outra forma e não por você, você não tem essa liberdade de fazer essa rampa de crescimento. Você não tem essa liberdade de sair de um local e ir para outro, levar os seus pacientes e faturar muito mais. Você vai ter que calar a boquinha, engolir muito sapo, escutar muita humilhação, escutar muita besteira. Então, eu quero, com isso tudo, deixar claro para você que o segredo e tudo, o poder está na mão de quem capta o paciente. Se quem está captando o paciente para você é a clínica que você está preso. Se você consegue captar o seu paciente,
você tem o poder de fazer a escolha de onde você quer atender, quando você quer atender e crescer gradativamente. Por isso que eu bato muito na tecla que o fisioterapeuta precisa finalmente acordar para Jesus, entender que ele precisa ser responsável pela captação de paciente dele. Ele precisa entender que ele tem que captar o próprio paciente, não delegar essa função para outra pessoa e não fingir que isso não existe e focar só em atendimento, técnica, atender. Não. Quem quer crescer tem que ter também um pensamento empreendedor. E eu não tô dizendo para você botar outro fisioterapeuta no seu lugar e sugar a vida e a energia dele, não. Eu tô falando para você captar os seus pacientes. Para você saber captar paciente. E quem se responsabiliza pela captação tem o poder na mão de escolher onde quer atender, quando quer atender. E se você não capta o seu paciente, você está preso no lugar que você está. E você está atendendo um dia após o outro, tá? E não é isso que eu quero de você. Eu quero que o paciente procure pelo seu nome. Eu quero fazer o tratamento com a doutora Andressa. É isso que eu quero que o seu paciente faça. Eu quero que o paciente queira fazer somente com você. E para isso você tem... E você não pode esperar isso vir de outra pessoa. Precisa ser a sua responsabilidade. E muitos físios não querem olhar para essa responsabilidade. Muitos físios não aceitam essa responsabilidade, porque é algo que a gente não aprende, ninguém ensinou na graduação. Ninguém falou sobre a importância disso. Nossa aula de empreendedorismo, no máximo, foi construção de um projeto de negócio que a gente ficou extremamente assustado e achou que era melhor deixar para os outros, para um administrador, porque você não tem essa capacidade, você tem sim essa capacidade. Você não é... Você faz o mais difícil, que é atender o paciente. Aprender a captar é questão de ajuste, certo? Então, você precisa entender que você precisa dominar a captação do paciente, certo? Quais são os 3 passos? Primeiro passo, estruturar o seu PF, que é o seu processo de fidelização. Segundo passo, saber como crescer. Quais são as fases que você vai tomar para o seu crescimento profissional. Terceira fase é você saber captar seu paciente com estratégias de captação que funcionam, certo? E estamos fazendo essas lives para a preparação da Semana do Fisiopélvico de Referência, que vai chegar daqui a 3 dias. Daqui a 3 dias eu vou te entregar como atuar nas disfunções do assoalho pélvico com mais segurança. Você vai entender esse caminho. Então, com conteúdo de verdade, de qualidade, feito com muito carinho para você realmente aprender a como atender nas disfunções do assoalho pélvico. Então, recomendo você se inscrever se você não está inscrito. É uma formação, um curso gratuito com certificado em que você vai aprender muito. E ao longo dessas semanas, então faltam 3 dias, tá chegando. Segunda-feira já começa. E a gente vai sortear, vai ter vários sorteios, vários prêmios, né? Vai ser bem divertido, você vai ter a chance de ganhar várias coisinhas, mas ao assistir essas lives, você tem a oportunidade de ganhar a imersão em proctologia, tá? Muitos fisioterapeutas me pediram como atuar na proctologia. Muitos fisioterapeutas não sabem atuar nas disfunções proctológicas, pacientes com incontinência anal, pacientes com constipação intestinal, pacientes com prolapsos anais. Então, para esses casos que são mais complexos, você precisa de um conhecimento mais aprofundado. A gente estruturou a imersão em proctologia e você pode ganhar uma das 3 vagas dessa imersão. A gente vai sortear 3 vagas para quem está assistindo às lives. Como você faz para ganhar uma dessas 3 vagas? Você vai pegar as palavras-chave. Toda live eu estou soltando a palavra-chave. Você anota essa palavra-chave e ao longo, né, no dia 29, que é a segunda-feira, eu vou fazer o sorteio para ver quem são essas pessoas que vão ganhar as 3 vagas para imersão em proctologia, certo? A palavra de hoje, eu vou falar agora.
Então, preste atenção, você que vai pegar a sua palavra-chave, já abre os ouvidos, que eu vou falar apenas uma vez. Por que uma vez? Porque tem gente que não assistiu a live toda, aí chega de última hora a pegar a palavra-chave. Então, vou falar uma vez para diminuir esse risco. Você que tenha todas as palavras-chave, pegue para si, fique caladinho, que você tem mais chances de ganhar o sorteio, tá certo? A palavra-chave de hoje é Agenda dos Sonhos. Pegou? Você vai anotar. Quem pegou, bota a plantinha aqui. Que essa é a palavra-chave de hoje. Faltam mais 3 lives pra gente encerrar esse processo. Então, muito bem. Então, pega as suas palavras-chave. Estamos chegando no final. Tá começando a semana do fisiopélvico de referência. Vocês vão fazer assim, ó. Igual todo mundo que participa das semanas de aulas ficam loucos, porque é uma forma de entender sobre disfunções do assoalho pélvico completamente diferente do que você já viu. Tenha certeza disso. Você nunca entendeu sobre disfunção do assoalho pélvico, como a gente vai abordar na semana do fisiopélvico de referência. Muito obrigada para quem participou. Essa live vai ficar salva no feed. Se você está até aqui, foi um prazer. Até amanhã, que tem live também. Um beijo para você. E foi um prazer. Tchau, tchau.